Por que é que o modo de produção capitalista gera desigualdade social? Antes de mais nada, eu quero dar um recado para vocês. Eu quero que você verifique se você está inscrito no canal, porque aquele mesmo papo continua de que o YouTube está tirando inscrições e de vez em quando eu olho o canal e tem tipo, do nada, 2, 3 inscrições a menos, assim, e eu fico também desconfiado que está rolando isso aqui no canal. Então verifiquem aí embaixo se vocês estão inscritos. Se não estiverem inscritos, evidentemente se inscrevam e cliquem no sino para ativar as notificações, para que vocês recebam os avisos no seu celular e no e-mail quando eu postar um vídeo, né? Então, o recado está dado, vamos para o tema. O pessoal de esquerda costuma sempre ressaltar que o sistema capitalista ele exclui, ele aumenta a desigualdade, gera desigualdade social, mas normalmente isso não é explicado, não é muito bem explicado. O pessoal somente fala, o capitalismo exclui, gera desigualdade. Mas então eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para explicar, assim, tintim por tintim, por que o capitalismo, o modo de produção capitalista, ele cria desigualdade, ele aumenta a desigualdade social. Eu vou falar aqui de 4 elementos, claro que não se resume a isso, né? Inclusive seria até interessante que depois desse vídeo, depois de assistir esse vídeo, vocês dessem a contribuição aqui nos comentários, acrescentando alguma coisa. Eu vou falar sobre 4 pontos que eu considero como assim, os principais, que é o seguinte: manutenção de privilégios no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, barreiras à entrada de novas firmas em determinado mercado, concorrência predatória e desigualdade na oferta de mão de obra em relação aos diversos setores da economia. Então, o primeiro ponto que é a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, feudalismo, capitalismo comercial, depois capitalismo industrial, né? A transição. Nesse processo de transição, os privilégios da sociedade não foram destruídos, né? Deus não chegou assim, olha, vamos fazer a revolução capitalista, então vamos dar Ctrl Alt Del aqui, vamos resetar o mundo e começar tudo do zero para que as pessoas empreendedoras, elas possam empreender, para aquelas pessoas que não estão muito afim de empreender, sejam empregados e tal. Não, não foi assim que aconteceu. Os primeiros capitalistas, os primeiros industriais, os primeiros donos dos meios de produção não foram qualquer pessoa, sabe? Foram pessoas influentes na sociedade, pessoas de famílias tradicionais, pessoas que já tinham posses. Então, os privilégios da sociedade foram mantidos, né? Existe um estudo, alguns estudos, na verdade, já falei sobre isso aqui no canal, eles pesquisam comparando as famílias que são ricas hoje com as famílias que eram ricas antes do capitalismo. Esse estudo existe em alguns países da Europa e é incrível os resultados, sabe? Assim, existe uma manutenção absurda, assim, uma manutenção impressionante de determinadas famílias como classe alta na sociedade. Tem uma região da Itália, por exemplo, que mais de 90% das famílias que são ricas hoje já eram ricas antes do capitalismo. É uma coisa assim incrível. Esse mesmo estudo foi replicado em outros lugares com resultados bastante intrigantes, realmente, porque eu nem esperava que fosse tão grave assim a situação, mas, enfim, nesse processo de transição da sociedade feudal para o capitalismo, os privilégios foram mantidos. E o segundo ponto são as barreiras à entrada de novas firmas, que os liberais gostam de falar que só quem cria barreiras para a entrada de firmas no mercado é o governo. Isso é mentira. Isso faz parte da própria engrenagem do mercado. Eu não estou aqui para satanizar o capitalismo. O capitalismo, malvadão, o capital é o monstro do capitalismo. Não, isso é um processo natural, faz parte das engrenagens do mercado. E isso tem relação principalmente com os ganhos de produtividade, né? E a economia nós chamamos de ganhos de escala. Então eu vou usar um exemplo muito próximo de mim, que eu conversei com o dono da empresa, para ajudar a entender, que é bastante simples, é mais fácil de entender. Eu conheci um sujeito daqui perto, da região aqui perto, da cidade, faz tempo já, viu? Eu acho que eu nem tinha me formado em economia nessa época. Eu acho que eu nem cursava economia ainda nessa época, mas eu gravei bastante em minha mente porque é bastante interessante. Ele disse, olha, ele produzia sabão em barra, que sabão de lavar roupa em barra. E ele estava com muita dificuldade porque ele disse, olha, eu não consigo
competir com a Minuano, que era a líder do mercado na época. E ele explicou por quê. Ele falou, olha, o insumo para produzir sabão é sebo. Eu tenho que comprar o sebo para produzir sabão. O dono da Minuano, eu não sei nem se a Minuano existe ainda na época, viu? Mais de 10 anos atrás. Ele falou, o dono da Minuano, ele é fazendeiro e ele produz o próprio sebo. Ou seja, ele produz o próprio insumo dele. Então, o custo marginal dele, ele não conseguia acompanhar o custo marginal da Minuano. O custo marginal, gente, é o custo para produzir mais uma mercadoria, né? Qual o custo envolvido na produção de um sabão, entendeu? Isso é o custo marginal. Ele não conseguia acompanhar. Ele não tinha como acompanhar porque ele comprava o sebo para produzir. E o dono da Minuano, ele produzia o sebo, ele produzia o próprio insumo. Então, esse exemplo é bastante interessante para entender que uma empresa, quando ela é grande e ela já está estabelecida no mercado, ela tende a ter ganhos de produtividade, de modo que o seu custo marginal reduza bastante. E uma empresa que chegue agora no mercado, ela não vai conseguir ter o mesmo custo marginal, né? Ela vai iniciar com um custo marginal maior. Isso é um processo bastante natural. Portanto, ela vai ter dificuldade de concorrer. Olha, antes que o pessoal venha aqui me cobrar rigor científico, isso que eu falei em relação ao sabão não tem relação direta com ganhos de escala, viu, gente? Isso tem relação, na verdade, com integração vertical, que é quando uma empresa ela integra verticalmente, né, as diversas etapas do setor produtivo, né? A mesma empresa produz o insumo, produz o bem final, o nome disso é integração vertical. Ganho de escala, ela acontece principalmente com o aumento do tamanho da firma. Quando uma firma vai se tornando grande, uma fábrica, vamos imaginar uma fábrica, quando ela vai se tornando grande, há consequentemente uma maior divisão do trabalho e uma maior especialização do trabalho, e isso reduz o custo marginal, né? Porque a especialização eleva a produtividade, portanto, reduz o custo marginal. Isso é possível acontecer com o aumento do tamanho do setor produtivo, né? Uma empresazinha pequena, artesanal, não tem como você ter ganhos de escala. Só para ser rigoroso, para o pessoal não ficar aqui enchendo o saco. Então, a economia de escala é uma barreira natural do mercado para a concorrência, para a chegada de concorrentes. E o terceiro ponto é a concorrência predatória. O que é concorrência predatória? Olha, a concorrência que é benéfica para o consumidor é quando uma empresa busca competir com o seu concorrente para oferecer um serviço ou um preço cada vez melhor. Essa é a competição saudável que gera eficiência econômica. A competição predatória é quando uma empresa, em vez de ela tentar competir com o seu concorrente, ela tenta tirar o concorrente do mercado, principalmente comprando os ativos dessa empresa. Isso acontece a rodo, aí vocês podem pesquisar no Google quantas fusões de empresas, fusões ou aquisições ou incorporações de empresas aconteceram. Por exemplo, a Gol comprou o Webjet, já tem uns 4, 5 anos, mais ou menos, nem lembro, com a clara intenção de tirar o Webjet do mercado. A UOL, inclusive, lançou uma matéria muito interessante mostrando que depois que a Gol comprou a Webjet, o preço médio das passagens aéreas aumentou. A Gol queria tirar a Webjet do mercado porque é uma empresa que estava reduzindo o preço médio das passagens. Era uma concorrente que estava reduzindo o preço médio das passagens. Então, essa concorrência predatória, ela ajuda bastante a concentrar capital. Porque imagine só, vou pegar eu vou falar de maneira bastante simples para ajudar vocês a entender. Imagine uma cidade pequena em que tem uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Essa cidade só tem uma rede de farmácia, né? Essa cidade tem, vamos botar aí, 3 farmácias. E essas 3 farmácias são do mesmo dono. Essa é uma situação de monopólio, né? E vamos imaginar o seguinte, que por essa situação de monopólio existir nessa cidade, evidentemente ele cobra preços mais caros do que o normal, né, para os medicamentos. Cobra preços bastante altos porque ele não tem concorrente, é monopólio. Aí uma pessoa, um empreendedor, vê aquela situação, vê naquela situação uma oportunidade de ganhar dinheiro. Olha, eu posso competir com esse cara, chegar vendendo remédio mais barato que ele e conquistar clientela. E aí vamos imaginar que esse cara faça isso, né? Bote uma bodegazinha ali, uma farmácia, com preço barato. Só que o antigo monopolista,
ele tem bala na agulha, ele tem gordura para queimar porque ele acumulou durante anos ali um capital significativo porque ele era monopolista. Ele tem gordura para queimar, ele tem capital. O que ele pode fazer? É muito mais cômodo para ele tirar o concorrente do mercado. Para que eu vou competir com esse cara? Não, não. Aí eu vou lá dar uma passeada na farmácia dele e faço uma avaliação. Olha, essa farmácia aqui eu acho que custa uns 50 mil reais aqui para eu comprar essa farmácia. Vou oferecer 80 mil para ele que ele com certeza não vai recusar. É a chamada oferta irrecusável. Vou lá, faço uma oferta irrecusável, pego, compro a farmácia dele, mato o concorrente e volto a subir os preços dos meus remédios. Falei de maneira mais simples, a mesma coisa que aconteceu com o mercado aéreo no Brasil. Então, se vocês procurarem no Google aí, vocês vão ver um monte de processos de fusão de empresas. Nestlé com Garoto, Perdigão com Sadia, tudo isso aí o CAD julga antes, né? Para ver se aprova ou não. Na década de 90 teve a formação da Ambev, que foi a Brahma em Antártica, Unibanco com Itaú, tem um monte aí, nos últimos 10 anos no Brasil, um monte de processo de união de capital de empresas, e isso ajuda a concentrar cada vez mais o mercado, oligopolizar cada vez mais o mercado, e isso é ruim para os consumidores. Por quê? Quanto mais uma empresa domina o mercado, quanto mais uma empresa detém uma fatia cada vez maior daquele mercado, mais ela controla aquele mercado e os preços tendem a aumentar nesse processo. E o quarto e último elemento que eu quero falar aqui é sobre a desigualdade na oferta de mão de obra nos mais variados setores da economia. Isso é bastante importante. Gente, por que o Brasil é tão desigual assim? Se você pega o ranking do Gini, do coeficiente de Gini no Brasil, o Brasil tem um dos piores Ginis do mundo, uma das piores desigualdades social do mundo. Os Estados Unidos também é um país extremamente desigual. Uma das principais explicações foram os 300 anos de escravidão que a gente viveu aqui. O que acontece? O pessoal, os negros libertos, não ficaram de boa, não. Continuaram sofrendo preconceito, continuaram sendo marginalizados, excluídos, sem acesso a serviços básicos que deveriam ter sido oferecidos pelo Estado, como saúde, educação de qualidade, por aí vai. Então isso gera uma espécie de ciclo vicioso da pobreza e acaba fazendo com que exista uma oferta muito grande de mão de obra para determinados tipos específicos de emprego, empregos não especializados, empregos que não dependem de formação educacional, que não depende de curso de nível superior, que não depende de curso de nível técnico. Então, existe uma oferta muito grande de mão de obra para esses empregos. Isso faz com que os salários desses trabalhadores caia bastante. Lei de oferta e demanda. Se você tem uma grande oferta de mão de obra para poucos empregos, o salário despenca. Se tivéssemos aqui no Brasil uma distribuição nessa oferta de mão de obra mais equilibrada, né, os salários de serviços não especializados, serviços que não precisam de curso técnico ou de curso de nível superior, teriam salários mais elevados. O pessoal se impressiona quando escuta falar ou quando vai na Europa e vê que manicure ganha muito dinheiro lá, e faxineira ganha dinheiro, compra casa, compra carro. Gente, não é porque médico é milionário lá não. É porque existe um equilíbrio maior nos salários, porque tem pouca gente querendo oferecer esse serviço. Então, quem oferece, cobra caro. Lei de oferta e demanda. Como tem pouca oferta de mão de obra para manicure, para faxineira e por aí vai, quem está ofertando cobra caro. É simples assim. Então, um dos pontos essenciais para gerar mais igualdade na sociedade, reduzir a desigualdade social, é ter uma oferta equilibrada de mão de obra para os mais variados setores. Só que só é possível fazer isso com o Estado oferecendo educação pública e de qualidade. Porque a pessoa que é pobre, ela não consegue acessar a educação de qualidade. Então isso gera um ciclo vicioso de pobreza. Ele não consegue educar seus filhos de maneira qualitativa, os filhos também não vão conseguir fazer a mesma coisa com seus filhos, isso gera um ciclo vicioso da pobreza. Essa família vai ficar sempre procurando empregos não especializados. É o Estado que tem nas mãos esse papel para poder reduzir a desigualdade social. Um dos maiores motivos, inclusive, dos países escandinavos serem referência mundial de igualdade social é a baixa densidade populacional, né?
Eu estudei especificamente o caso da Suécia e é bastante interessante porque sempre houve essa baixa densidade populacional. Isso fez com que os trabalhadores conseguissem ter um poder de barganha maior com os capitalistas. Pouca gente para trabalhar, meu amigo. O poder de exigência do trabalhador aumenta. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Quando você tem muita gente procurando empregos não especializados, você vai elevar consideravelmente a desigualdade na sociedade. Olha, os liberais costumam falar que desigualdade social não é um problema. O problema é pobreza. O que importa é apenas se a pessoa está mais rica ou mais pobre. A desigualdade da sociedade não importa para eles. Então, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. O tema vai ser violência e desigualdade social. Eu decidi falar sobre isso no próximo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Foi melhor dividir em dois aí. Então vai ser uma série aí de 2 vídeos sobre desigualdade social. Então é isso. Inscreva-se no canal. Já falei isso no início do vídeo, então compartilhe esse vídeo. Valeu!